Estudos Bíblicos, lição número 22. A besta do Apocalipse 13. O que aconteceu com o quarto animal de Daniel 7? Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Daniel 7:11. O domínio dos outros 3 animais foi tirado. Mas o que aconteceu com a vida deles? E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Daniel 7:12. João viu uma besta levantar-se de onde? E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Apocalipse 13:1. Esta besta era composta por características de que outras 3 bestas. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse 13:2. De quem é que a besta recebeu o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse 13:2. Quem é o dragão? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. Que nome estava escrito nas cabeças da besta? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Apocalipse 13:1. Blasfêmia é quando tu, sendo humano, fazes o quê? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10:33. O homem do pecado se opõe e se exalta a que altura? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Ele, como Deus, está sentado no templo de Deus, querendo o quê? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Não devemos adorar o homem. Atos capítulo 10, versículos 25 e 26. Os anjos bons. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Os anjos caídos. Mateus capítulo 4, versículos 9 e 10. Ou qualquer ser criado. Romanos capítulo 1, versículo 25. Devemos adorar a Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 6 e Filipenses capítulo 2, versículo 10. Foi dada à besta uma boca que fazia o quê? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13:5. O que é dito sobre a boca do chifre pequeno?
Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7, 8. Ele proferirá grandes palavras contra quem? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Daniel 7, 25. Abriu a sua boca em blasfêmia contra quem? E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Apocalipse 13, 6. O que é que lhe foi permitido fazer aos santos? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Apocalipse 13, 7. Daniel olhou e o mesmo chifre fez o quê? Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Daniel 7, 21. E eles seriam entregues na sua mão até quando? E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel 7, 25. Ele pensaria em mudar o quê? E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel 7, 25. Foi-lhe dado poder sobre o quê? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado poder para continuar até quando? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5. João viu uma das cabeças da besta como se fosse o quê? E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 3. O que é que aconteceu à sua ferida mortal? E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 3. Como é que ele se tornou popular depois disso? E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 3. O que é que nos é dito acerca de todos os que habitam na terra e a adoram? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Qual é o número da besta? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. Qual é a doutrina que distingue o anticristo?
E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 de João 4:3. Para saber quem é a besta, veja a lição 22A, intitulada O Homem que Pretendeu Mudar a Lei de Deus. À luz da Palavra de Deus, eu entendo que a besta de Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 10, e o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, são o mesmo poder. Entendo que esse poder manteve a supremacia no mundo por centenas de anos, guerreando contra Deus e seu povo. Entendo que esse poder, reivindicando o direito de mudar a lei de Deus, instituiu a observância do domingo. No nosso próximo estudo, teremos a lição 22A, que será um suplemento à lição que estivemos hoje. E abordaremos o tema O Homem que Pretendeu Mudar a Lei de Deus. Até lá, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós.